E Deus me deu a alegria de poder estar aqui, né? De poder estar com os irmãos nesse dia 31 de dezembro. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Salmo 65, versículo 11. Salmo 65, 11. Vamos ler esse texto. Eu lerei na NVT, uma das novas versões que temos, mais boas. E o tema da mensagem é plantadores de sementes. Plantadores de sementes. Esse salmo, irmãos, nós pregamos aqui em 2019, no dia 31 de dezembro de 2019. Pregamos o salmo todo. Até hoje tenho arquivado e foi uma bênção. Nós não tínhamos a dimensão do que nos aguardava em março de 2020. E interessante que, revendo a oração feita no dia 31 de dezembro de 2019, eu fiz alguns rogos a Deus, algumas intercessões, que não tinha em mente o que íamos passar, mas que se coadunam perfeitamente com esse tempo de luta que passamos, irmãos, em 2020 e 2021. Então, esse salmo eu não trago em vão, eu trago com outro viés agora, mas ele foi muito importante. Depois, no tempo daqueles 8 meses, né, que nós tivemos em casa sem termos os cultos aqui, eu compartilhei cada ponto daquela mensagem bíblica com os irmãos. Fiz devocionais ali. Então não é em vão que eu trago. Vamos ler então, plantadores de sementes é o tema, e Salmo 65, versículo 11. Coroas o ano com boas colheitas, tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos? Coroas o ano com boas colheitas, tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Oh, glória a Deus por isso, irmãos. Meus irmãos, nós sabemos que, a título de uma introdução, antes de irmos para esse primeiro aspecto que eu quero destacar, é que lá no livro de Gênesis, no capítulo 8, no versículo 22, após o dilúvio, aquele momento tão importante na narrativa bíblica de Gênesis, quando Noé e sua família saem da arca, e ele ali erige um altar, levanta um altar, e sacrifica ali animais, e adora o Senhor. Então, nós percebemos o registro da afirmação do Senhor naquele episódio, dizendo: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Uma palavra de Deus que até hoje permanece depois de milênios. Nós percebemos que aquilo que o Senhor falou continua sendo efetuado pela sua misericórdia e graça na humanidade, que naquele momento teve uma oportunidade de começar, vamos dizer, do zero, dentro desse aspecto. E percebemos também que nós somos, então, plantadores de sementes, eu e você, todos nós aqui, somos plantadores de sementes. Sementes fora da terra, irmãos, não vai produzir ou não vão produzir nada. Sementes que ficam no bornal, que elas não caem na terra, elas não irão produzir. Por isso que dentro desse aspecto nós somos plantadores de sementes. Nós geramos dentro de nós as sementes que poderão ser plantadas. Dentro de mim e de você, nós carregamos sementes, e essas sementes, elas brotam, elas caem na terra de diversas formas. As palavras, a postura, a conduta, são sementes que nós colocamos na terra da nossa vida. E não é difícil encontrar campos cheios, irmãos, de árvores e frutos
da discórdia, da mentira, do roubo, da malícia, da sensualidade, da prostituição, da inveja, da cobiça, da amargura, do ódio. Não é difícil encontrar campos cheios desses frutos. São campos feios, sem vida, campos que produzem frutos podres. Foram sementes produzidas e plantadas por alguém que foi descuidado na produção e no plantio dessas sementes. Houve descuido. Mas, irmãos, os campos mais belos, proveitosos, cheios de vida, foram semeados com boas sementes que produziram frutos do amor, da alegria, da paciência, da paz, da bondade, da fidelidade, da humildade, do domínio próprio. Foram sementes produzidas por alguém que foi totalmente cuidadoso e criterioso na plantação, no plantio. Inclusive hoje, não é muito a nossa área, porque nós moramos na cidade, mas aqui alguns até têm aquele sítio, e todos nós, como eu já disse em outro momento, viemos do campo. Se formos olhar, sempre tem um pai que labutou lá na terra, ou um avô, ou um antecedente. Então nós carregamos, embora citadinos somos, esse reflexo do que é plantar. E sabemos, irmãos, então, que hoje, com a alta tecnologia, na agronomia, as sementes elas são escolhidas. Há todo um cuidado de que boas sementes elas possam ir à terra. E assim outras áreas da ciência. Nós percebemos então, irmãos, dita essa introdução, de que nós precisamos trazer em nossa mente, jamais esquecermos. E eu lembro de uma mensagem que eu ministrei aqui a esta igreja, no primeiro momento à terceira idade. Jamais esqueça, fazendo uma ponte com o Alzheimer, que hoje tem assolado várias pessoas, já de idade avançada, e chegando, depois ministrei à igreja. Jamais devemos esquecer alguns aspectos relacionados àquilo que nós plantamos, e aquilo que nós naturalmente vamos colher ou não. Ou não. Então, por esse primeiro aspecto, não hesite em cair na terra da fé. Não tenha medo de cair na terra da fé. E essa fé não é qualquer fé. Não é uma credulidade qualquer, não. É uma fé que está firmada e deve estar firmada em Deus. No Deus fiel em todo tempo. Que é bom, que é misericordioso, cheio de graça, que faz com que a nossa vida seja uma vida de fé. Então não hesite, meu irmão, minha irmã, todos nós não hesitemos de cairmos na terra da fé. Porque semente que fica na chamada zona de conforto, naquela zona de conforto que aparentemente traz tranquilidade, nós sabemos que essa semente irá apodrecer e não germinar. Então deixe-se morrer, meu irmão, minha irmã. Deixe-se morrer para uma vida velha de pecado. Uma vida velha. Qual é a vida velha de pecado? Pecados costumeiros, anuais, sistemáticos, que a gente parece que leva como uma bagagem, uma chamada mala sem alça. Mas essa tem alça, porque você pega e segura e leva para um novo ano. Não pense você que a passagem de um ano para outro, se você não tiver uma atitude de romper com hábitos velhos, pecados costumeiros, não pense você que um ano fará diferença. Daqui a pouco, a poucos minutos, nós estaremos deixando esse ano de 2022 para trás.
Mas, irmãos, nós precisamos também deixar uma vida velha, que não nos pertence mais, se você é crente em Cristo Jesus. Então não hesite em entender que é preciso morrer para uma vida velha de pecado e frutificar abundantemente em uma nova vida em Cristo Jesus. Que é o que nós devemos ser. Frutificar para uma nova vida em Cristo. E o texto conhecido que eu coloquei ali, e eu quero ler com os irmãos João 12, 24, vamos ler juntos? Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. É preciso morrer para algumas condutas, alguns entendimentos que nós, quem sabe durante esse ano, poderíamos ser muito mais abençoados por Deus, mas nós fizemos questão de teimosamente não abrirmos mão e não fazermos morrer. Então não hesite em cair na terra da fé em relação a isso. Fé para que você tenha uma nova conduta, uma nova postura. Certamente será um ano coroado pela bondade de Deus, se você assim proceder em fazer morrer condutas, atitudes que estão, quem sabe, no seu coração já há algum tempo. Mas há um segundo aspecto que eu gostaria de deixar aqui com os irmãos. Não semeie para as obras da carne. Não semeie para as obras da carne. Semeie o fruto do Espírito Santo. Aquele que semeia a carne, colherá destruição, certamente. Mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Então é preciso semear para o Espírito. E o que é esse Espírito? É inclusive o Espírito no sentido do Espírito Santo. Ter uma vida direcionada, coordenada, dirigida pelo Espírito Santo. Que não nos faz robôs, não, em hipótese alguma. Não nos faz marionetes, mas Ele faz com que os nossos passos, a nossa trajetória, a nossa caminhada, como diz o texto que nós lemos do Salmo 65, 11, deixam pegadas, um rastro de fartura. Um rastro de fartura. Por isso que, irmãos, nós não devemos semear para as obras da carne. Em Gálatas capítulo 6, versículo 8, nós temos claramente o apóstolo Paulo escrevendo e dizendo isso aos seus primeiros leitores e a nós aqui por extensão. Vamos ler juntos, Gálatas 6, 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu e você, nós não queremos ser destruídos. Em hipótese alguma, nós queremos é viver. Nós não queremos, não há em nós o espírito de morte, mas há em nós o espírito de vida, e muito mais, não apenas uma vida terrena, que nós aqui estamos desfrutando, mas uma vida eterna garantida por Cristo Jesus. Por isso que não há em nós o interesse algum, irmãos, em podermos semear para a carne, por isso que devemos semear para o Espírito, para que possamos colher vida eterna. O sonho de todo ser humano, viver para sempre, é ou não é? Pode passar dos 100 anos. Se fosse perguntado se queria viver um pouco mais em condições normais, naturais, vai se dizer, quero sim. Quero sim. Então, irmãos, não devemos semear para as obras da carne. Até porque as obras da carne não fazem parte, ou não devem fazer parte do nosso currículo. Elas são da carne. A carne faz parte do velho homem. E esse velho homem que nós fomos, a Escritura diz que ele já foi crucificado em Cristo Jesus. Nós já morremos para essas coisas. Embora lutamos diariamente, sim, lutamos. Mas não há em nós o desejo de semear, de plantar, onde há destruição, mas onde há vida eterna. Então semeie, meu irmão, para que você possa colher vida eterna.
quando você impacta uma vida, uma família, um parente seu, um amigo, você está plantando para a vida eterna. Porque aquela pessoa, ela talvez você não veja, mas ela certamente, com o seu plantio, ela sim será impactada. E quem sabe, haverá uma grande colheita. Uma grande colheita. Então não semeemos para as obras da carne. O terceiro fator, elemento que eu destaco, não esqueçamos nós, quem derramará a chuva nesse plantio? Quem é que vai derramar a chuva? Nós não devemos esquecer isso. Por quê, irmãos? Porque não devemos esquecer que a nossa função é plantar a semente e não fazer brotar a chuva. Eu e você não temos esse poder, e o ser humano, embora com alta tecnologia, ainda não conseguiu essa proeza. Nós percebemos, irmãos, então, que muitas vezes nós queremos, quem sabe, nos colocar na posição de Deus, ou de deuses, né? Em querer controlar, em querer mandar, coordenar algo que nós não temos nenhum poder. Fazer brotar chuva, não. Mas cabe a mim e a você, a todos nós plantarmos. Essa é a nossa tarefa. Plantarmos. E Deus, o nosso Senhor, cheio de graça e de bondade, que não nega bem algum aos que andam retamente, Ele vai derramar a sua chuva sobre a nossa plantação. Vai. Quem derramará a chuva, irmãos, é o Senhor da terra e dos céus. E você não mendigará o pão. Você não mendigará o pão. Por isso que o salmista já dizia: jamais vi um justo mendigar um pão. Apertos, muitos, até por ser justo. Porque quem deve ser justo, que no nosso caso deve ser inerente a uma vida cristã, certamente passará muitos apertos, porque nós estamos, parece que no mundo, na contramão da justiça, nesse sentido. Mas não mendigaremos o pão. Louvado seja Deus por isso. Por isso que reitero, não fazemos coro, não pegamos o caminho da chamada teologia da prosperidade, mas também não abraçamos uma teologia da miserabilidade. Miserabilidade não, porque nós sabemos que o nosso Deus há de nos dar graça para aquilo que nós colhermos em 2023, nós possamos ter o pão na nossa mesa, na nossa família. Oh Deus maravilhoso, Deus bondoso. Por isso que Isaías 30, 23, o texto que eu coloco ali, quero ler com os irmãos. O profeta Isaías vaticina a Israel, profetiza a Israel. E a nós nessa noite, leiamos então: Ele também mandará a você chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados. Glória a Deus por isso. Traga para você essas metáforas que na realidade para lá eram a realidade, mas que para nós toda essa palavra traga para você, traduzindo no seu dia a dia, na sua vida. O Deus que derrama a chuva para que a semente possa brotar. Então não esqueça que quem derrama a chuva é o Senhor. Quem derrama a chuva é o nosso Deus. Mas há um outro aspecto, irmãos, que eu quero lembrar aos irmãos. É que não esqueçamos que enquanto plantamos, nós temos perdas e dores. Sim, enquanto plantamos, temos perdas e dores. Mesmo diante de perdas e dores, nós devemos lançar a semente da fé e da esperança na terra das promessas de Deus, pois você voltará com cantos de alegria, com os feixes das bênçãos do Senhor nas suas mãos.
Por isso que o salmista, no Salmo 126, versículo 6, tão importante, tão maravilhoso, deixa claro para nós isso. Vamos ler juntos? Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ah, irmãos, não existe plantio sem fé, sem luta e muitas vezes sem perdas e dores. É triste o cenário quando se há plantação e se perde tudo. Se perde tudo. Muitas vezes pela seca que vem e assola aquela região e se destrói tudo, se seca tudo, não se gera mais vida e tudo quanto foi plantado, tudo quanto foi investido, porque quando lançamos semente estamos investindo. Antigamente se tirava do alimento para se semear, hoje aqueles que plantam compram sementes e não é barato, para que possam então semear. Mas é triste o cenário quando se perde. Traz dor, irmãos. Traz dor. Traz aquilo que muitos aqui, eu diria sem medo de errar, já enfrentaram, em alguns aspectos da vida. Perdas e dores. Muitas vezes, nessa tarefa de plantar, nós percebemos, trazendo para o contexto de igreja, que quantos aqui não entraram, e como eu costumo dizer, se alegraram na presença de Deus e foram uma bênção. Quem somos nós para duvidar da conversão desses que aqui um dia entraram e se alegraram e comeram do manar de Deus e serviram ao Senhor conosco? Mas quem sabe por causa das perdas e dores, naquela mente ainda, de certa forma, imatura no caminho da vida cristã, abandonou o caminho. Abandonou o caminho. Deixou de palmilhar e de seguir o Cristo. Por causa das frustrações, por causa das perdas, por causa, quem sabe, das decepções, e se imaginou que a vida seria só de fartura, a vida cristã, a nossa vida, quando algumas vezes, sim, não o necessário, aquilo que o próprio Cristo lá, naquele sermão do monte, ele deixou claro: olha, não se preocupem com o que vocês vão vestir, porque os lírios do campo também, eles nada têm, mas eles se vestem de forma maravilhosa, e Jesus vai trazendo o que é essencial, o que é primordial. Mas nós sabemos que, quem sabe, por algumas perdas, irmãos, nessa mentalidade imatura, se deixou o caminho. Se deixou o caminho. Então, não esqueçamos nós, irmãos, de que, enquanto plantamos, temos perdas e dores. E quem sabe esse ano foi um ano de perda para você. Perda não apenas de um ente querido, de um parente tão querido, mas de perdas em outras áreas, o desemprego. Não se teve êxito aquilo que você investiu, que você semeou. Houve perda, houve dor no plantio. Mas não é por isso que nós vamos, irmãos, em hipótese alguma, entendemos o restante do versículo 6, de que aquele que planta, mesmo diante de dores e perdas, volta assim, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes nos seus braços. Isso quer dizer para mim e para você, de que embora com perdas e dores, nós vamos colher. Nós colhemos o que plantamos. Mas há um terceiro
Um último aspecto. Não esqueça quem abençoa os seus celeiros. Não esqueça, jamais esqueça. Aliás, eu botei ali, jamais esqueça. Tenha em mente aquela mensagem, jamais esqueça. Jamais esqueça quem abençoa os seus celeiros. E quem abençoa, meus irmãos, nós sabemos muito bem. E por isso devemos ter a certeza de que quem abençoa os nossos celeiros é o Senhor. Quem abençoa a nossa vida, a nossa plantação, a nossa colheita, colhemos porque o Senhor é quem abençoa. Toda a honra, toda a glória é dele. Lembro muito bem de algumas pessoas que muitas vezes querem enaltecer a si próprios, na sua habilidade de fazer as coisas, não é? De poder lidar com situações. Quem sabe você sim, é um expert na sua área, não quero tirá-lo do seu lugar de competência. Mas isso nada é diante de algumas situações. Quando nos sentimos totalmente fragilizados, limitados e impotentes. É ou não é? Muitas vezes você tem o conhecimento. Como médico, imagine um médico, alguém dessa área, que tendo conhecimento, mas o conhecimento dele mesmo não pode dar vida a uma mãe ou a um pai. Limitados. E nós jamais devemos esquecer quem abençoa os nossos celeiros. Por isso que vamos ler esse texto de Ageu, o profeta Ageu, capítulo 2, versículo 19. Leiamos. Já não há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira, não tem dado os seus frutos? Mas desde este dia vos abençoarei. Oh, glória a Deus por isso. Porque o cenário é de escassez que Ageu aqui está. A profecia dele fala de sequidão de terra, onde não se tinha como ter êxito na plantação. Mas aí quando Deus diz, está dito. Tem faltado? Tem. Mas desde este dia, eu te abençoarei. Eu abençoarei a sua vida. Eu abençoarei a sua família. Desde este dia, eu vos abençoarei. Oh, louvado seja Deus. Porque a palavra não traz apenas os aspectos maravilhosos e preponderantes, vitoriosos da vida, mas ela traz o lado, como se fosse um lado de uma moeda, que traz sim luta e dor, mas do outro ela traz a vitória que é dada pelo Senhor. Louvado seja Deus por isso. Por isso devemos jamais nos esquecer de que quem abençoa os nossos celeiros é o Senhor. Desde este dia vos abençoarei. Meus queridos, não há nada que impeça uma ordem do trono de Deus. Quando ele disse, está dito. Descansemos o nosso coração nisso. E olhe que nós temos ouvido a palavra de Deus. Nesse mundo de muitas vozes, de muitos ruídos. Quando o Senhor fala, o crente entende, o crente percebe que é Deus. E aí nós chegamos à conclusão, irmãos, a título de aplicação, que você deve olhar para o campo, você e eu, todos nós, que você está plantando. Você deve olhar para esse campo que você está plantando e responda. E só você quem pode dar essa resposta, só eu posso dar. É uma resposta de caráter individual. Que tipo de semente você tem semeado? Que tipo de semente? E que tipo de frutos estão nascendo em seu campo, em sua vida? Que tipo? Que tipo de semente você tem semeado? E que tipo de fruto você tem colhido em sua vida? E nós lembramos, irmãos, que diante das Escrituras, de forma muito objetiva, vou transcorrer aqui, nós precisamos lembrar do fruto do sustento de Deus. O fruto do sustento de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, o apóstolo Paulo diz, ora,
aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Paulo aqui estava sendo beneficiado por causa da oferta da igreja em Corinto. E ele vem aqui entender e dizer àquela igreja: olha, o que vocês fizeram é uma prova do amor de vocês, sim, mas do sustento de Deus em minha vida, em meu ministério. Segundo, o fruto da dedicação ao plantio. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, sabe, Salomão escrevendo, ele diz: semeia pela manhã tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Ou seja, há o fruto da dedicação ao plantio. Coloca a tua mão diante da terra, planta, mas não retires abruptamente, mantém manhã e tarde, ou seja, se dedique, se empenhe, tenha compromisso com o que você faz, dentro da igreja e fora da igreja. Seja alguém dedicado para que você possa colher, porque aquele que planta, e que ele fica de braços cruzados às vezes, esperando que a plantação ela possa aparecer por si próprio, mas que não vai arrancar os espinhos, que não vai cuidar do que plantou, esse jamais colherá boa semente, da boa semente, jamais colherá os bons frutos. Então, o fruto da dedicação ao plantio, além de entendermos que é Deus que nos sustenta. E por último, irmãos, o fruto da alegria no Senhor. O fruto da alegria no Senhor. E aí eu revisito, trago o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19, tão conhecido e tão maravilhoso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. Oh, glória a Deus por isso. É o fruto do louvor, é o fruto da alegria no Senhor, e que brota em canto, em gratidão, em louvor. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, irmãos. Agradecendo porque a alegria no Senhor, apesar das perdas, apesar das lutas, apesar dos embates, apesar do contexto caótico que muitas vezes eu e você, nós vivemos de forma pontual, individual, familiar, como igreja ou como nação, nós percebemos que existe um Deus que é o maior motivo do nosso louvor e da nossa gratidão. Ele, a nossa boca jamais se fechará. Os irmãos, prestem atenção a isso. A nossa boca jamais deve se fechar, porque as lutas foram grandes, e quem sabe as perdas foram grandes diante do plantio. Mas devemos, em alto e bom som, glorificar a Deus, louvar ao Senhor, porque Ele tem nos sustentado. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus por isso. Então continue, meu irmão, plantando, e escolha as sementes que você vai lançar nessa terra, que Deus está nos dando agora, daqui a 1 minuto. O novo ano está agora surgindo, e nós vamos dobrar os nossos joelhos, aqueles que puderem dobrar, mesmo às vezes os bancos apertados aí, mas às vezes você tem condições de dobrar os joelhos, ou ficar em pé, quem sabe alguns. E nós vamos orar, clamar ao Senhor nesse momento, nesse novo ano que nós estamos entrando agora, pelo relógio que tem à frente, exatamente 0 hora, novo ano que Deus nos dá, para que possamos plantar pela graça e misericórdia dEle, e colhermos bons frutos,
para o seu reino, para a sua glória e para a edificação de uns aos outros enquanto igreja. Senhor bendito, nesse momento, essa igreja que durante anos e mais anos, esse que ora era um menino aqui, quando esse cenário, Senhor, nós nos reportamos e temos feito a cada dia 31 de dezembro de cada ano. E agora, mais uma vez, nós dobramos, ó Deus, os nossos joelhos, para, ó Deus, primeiramente agradecer, ó Deus, o ano que já se foi. Senhor, muito obrigado, porque esse ano, Senhor, nós pudemos experimentar a Tua graça nos fortalecendo e nos sustentando. Oh, louvado seja o Teu nome, aceita o nosso louvor e a nossa gratidão, Senhor. Aceita, Senhor, a nossa alegria que está firmada em Ti, esse canto, Senhor, que nós prestamos. Mas nesse momento também, Senhor, dobrados os joelhos por esta causa, nós agora clamamos em nome de Jesus, ó Deus, por todos nós que aqui estamos. Senhor Jesus, Deus poderoso, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, ó Deus, que nossa vida, durante todos esses dias deste ano que entramos agora, sejam palmilhados pela fé em Cristo Jesus. Ó Deus, que esse plantio aconteça de forma maravilhosa, e que possamos aqui, Senhor, no próximo 31 de dezembro do final deste ano, estar aqui agradecendo e louvando. Ó Deus, enche o nosso coração de alegria e de graça e de poder, para que possamos viver uma vida, ó Deus, coerente com aquilo que nós professamos. E dá-nos, ó Deus, vitória. Dá-nos, ó Deus, a vitória desse ano, para a glória Tua, Senhor. Nós colocamos isso em Tuas mãos e já agradecemos e oramos em o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém, Senhor.